Glória a Deus, glória a Deus. Boa noite, igreja linda. Graça e paz para o seu coração, amém? Como é bom estarmos aqui, né? Ronaldo, não é só você que treme aqui não, viu? Pode ficar tranquilo. Mas é a graça de Deus, né? É maravilhoso. Podemos estar aqui. É um privilégio para mim poder compartilhar com a igreja do Senhor, vocês que estão aqui, pessoas que estão nos assistindo na live também no YouTube, que ainda assistirão e serão alcançados por essa palavra. É um privilégio para mim poder compartilhar um pouquinho daquilo que o Senhor tem feito dentro da minha vida, amém? E glória a Deus, e é assim que Deus faz, viu? Uma das coisas que eu gostaria de falar com você nessa noite é que existe um ouro dentro de você. Existe um ouro dentro de você. Você precisa entender isso. E às vezes você vai olhar para mim, não é possível, Rayane, você não me conhece, você não está entendendo o que eu vivo, qual é a minha vida. Eu sei, queridos, que às vezes, na sua história, você recebeu muitos entulhos, muitas mentiras que não são verdades de Deus a seu respeito, mas eu estou aqui para te dizer, na verdade da palavra de Deus, que me garante que existe um ouro dentro de você, amém? Que você é muito amado, você é muito especial pelo Pai. Ele sonhou com você, Ele te planejou, mesmo antes de você entrar no ventre da sua mãe. Eu não sei o que te disseram, eu não sei se talvez você já ouviu que você é um acidente, você nasceu por acaso. Talvez para os seus pais sim, mas para o seu Pai eterno, não. Amém? Glória a Deus. E Ele colocou dentro de nós dons e talentos preciosos. E aí cabe a mim e a você retirar esses entulhos, trazer as verdades da palavra de Deus, para que a gente viva a vida extraordinária que Ele tem para nós nessa terra. Amém? Glória a Deus. Então, por que eu tenho essa certeza? Porque nós somos criados à imagem e semelhança do nosso Criador. E Ele é perfeito, Ele é maravilhoso. E dentro de nós existe esse DNA. Amém? Glória a Deus. Você está aqui comigo? Você já falou com a pessoa que está do seu lado aí? Você que nos visita, seja bem-vindo. Aqui é o lugar, é uma família para se pertencer. Amém? É a casa do nosso Pai. Então, algumas verdades sobre nós. Você não é o seu erro. Você pode repetir comigo? Eu não sou o meu erro. Você também não é o pecado que você praticou, você cometeu talvez hoje. Você pode repetir: eu não sou o meu pecado, que não é seu, tá? Libera aí. Você também não é o seu passado. Pode falar comigo: eu não sou o meu passado. O seu passado não te define. Amém? A partir de hoje, as sementes que você decidir plantar hoje, pode mudar toda a sua história. Glória a Deus, aleluia. E Deus tem uma nova história para a sua vida. Eu não conheço a sua história, mas o Senhor conhece cada detalhe, e Ele está no controle de todas as coisas, amém? Ele tem uma nova história para você. Glória a Deus. E aí, quando eu vim meditando nessas verdades do Senhor, me lembrei de uma passagem que está ali em João, capítulo 8, nós vamos ler do verso 1 ao 11. Essa passagem ela é muito especial, de um posicionamento de Jesus. Nós vamos ver aqui um olhar de Jesus para esse cenário, que é o mesmo olhar que Jesus tem para nós, amém? Glória a Deus. João 8. Jesus voltou ao Monte das Oliveiras, mas na manhã seguinte, bem cedo, estava outra vez no templo. Logo se reuniu uma multidão, e ele se sentou e a ensinou. Então, diga comigo, mestres da lei e os fariseus eram os religiosos daquela época. Eram aqueles que se a gente vivesse naquele tempo e olhar, impecáveis, os santos, sabiam todas as leis,
Então são eles que lhe trouxeram uma mulher pega em, diga comigo, adultério. E a colocaram diante da multidão. Então imagina, entra na história, que é assim que a gente vai aprender muitas lições, amém? Os religiosos trazendo aquela mulher que foi pega em adultério, um pecado. Se hoje para nós já é um pecado, naquela época você pode multiplicar algumas vezes o escândalo que era na vida dessa mulher. E eles trouxeram, não para Jesus, Jesus, aqui está essa mulher, ela precisa de ajuda. Não, eles trouxeram para o meio da multidão, para expor o pecado. E aqui eu já aprendo uma lição, queridos. A religiosidade, ela expõe. A religiosidade tem essa vontade de apontar, de acusar, de trazer para a multidão, não para ajudar alguém, mas apenas para que eles se sintam melhores, mais aliviados. Olha, porque essa mulher é pecadora, tá vendo aquele ali? É pecador. Isso alivia, né, de alguma forma, a vida de quem está condenando, de quem está criticando. Mas nós vamos ver o posicionamento de Jesus. Jesus vem para libertar. Amém? A religiosidade aponta, critica, condena, mas Jesus veio para nos dar vida, e uma vida livre e abundante nele. Glória a Deus! Aleluia! Continuando então. Mestre, essa mulher foi pega no ato de adultério, disseram eles a Jesus. 5. A lei de Moisés ordena que ela seja apedrejada. O que o Senhor diz? Procuravam apanhá-lo numa armadilha ao fazê-lo dizer algo que pudessem usar contra ele. Jesus, porém, apenas se inclinou e começou a escrever com o dedo na terra. 7. Eles continuaram a exigir uma resposta, de modo que ele se levantou e disse, Jesus disse, aquele de vocês que nunca pecou, atire a primeira pedra. Então, inclinou-se novamente e voltou a escrever na terra. Quando ouviram isso, foram saindo. Olha que interessante, né? Foram saindo, um de cada vez. Começando pelos mais velhos, até que só restaram Jesus e a mulher no meio da multidão. Então Jesus se levantou de novo e disse à mulher, onde estão seus acusadores? Nenhum deles a condenou? Não, Senhor, respondeu ela. E Jesus disse, eu também não a condeno. Vá e não peques mais. Vá e não peques mais. Aleluia, que palavra. Quantos ensinamentos a gente pode aprender com Jesus. E um deles que eu gostaria de compartilhar com vocês. Até esse momento, até esse encontro dessa mulher com Jesus. Interessante que esse momento que ela recebeu essa palavra de libertação, ela estava a sós com Jesus. Vocês percebem? Enquanto havia multidão, ela estava à margem da sociedade, ela estava distante da presença de Jesus. Ela estava vivendo uma vida de pecado completamente fora do propósito que Deus tinha para ela. Sem intimidade com Jesus. E ela estava vivendo uma vida longe, não era o centro da vontade de Deus para ela. E nesse momento em que os religiosos, a multidão vai embora, ela tem uma experiência com Jesus. Aleluia! Ela tem um momento íntimo, era aquela mulher e Jesus. E naquele momento íntimo, ela recebeu a libertação que ela precisava para viver toda a plenitude que Deus tem para essa mulher e Ele tem para a sua vida também. Amém, queridos? Eu não sei qual é o seu nível de intimidade com Jesus. Talvez você que entrou aqui está há muitos anos em contato com a igreja, mas talvez você não teve esse encontro íntimo com Jesus. Talvez você está há muito tempo na religiosidade. Eu vou na igreja, pago meu dízimo em dia, misericórdia, queridos, nós não pagamos dízimo, amém? Nós apenas devolvemos, obedecemos um princípio por amor a Ele, porque Ele nos amou primeiro, porque Ele nos entregou tudo, amém?
Nós estamos falando de uma experiência real com Jesus. Até aquele momento, até esse encontro, essa mulher vivia aprisionada no pecado. Uma vida medíocre. O que é a palavra medíocre? Uma vida mediana. Uma vida muito longe da vida que Deus tem para ela. Talvez você que entrou aqui nessa noite tenha vivido essa vida, distante da presença de Jesus. Uma vida medíocre, está apenas sobrevivendo, acorda, vai para o trabalho, volta, come, um desânimo, uma apatia. Ei, queridos, essa não é a vida que Deus tem para você. Ele deseja que você rompa com essa barreira, tenha um encontro real, uma experiência real com Jesus. Eu não estou falando da religiosidade, eu não estou falando da placa de igreja e Hebe Trancoso, eu estou falando da presença de Jesus que pode transformar a sua vida, amém? Transformar a sua história a partir de hoje. Você crê nisso, queridos? Glória a Deus, aleluia. Quantas pessoas que têm vivido essa vida paralisada pelo medo, uma vida de angústia. Essa não é a vida plena que Deus tem para você. Mas talvez você precisa nesta noite decidir sair do meio da multidão para ter um encontro real com Jesus. Amém? Ter um encontro íntimo e poder ouvir dele: eu não a condeno, então vá e não peques mais. Amém? Glória a Deus. Então, nesses versículos, o Senhor está aqui dizendo para a gente: vá, você está autorizado a ir. Glória a Deus, você está autorizado a ir, a romper barreiras, a romper limites, a romper com os seus medos. Mas ir para onde, Rayane? Diga para mim, para onde? Para viver uma vida de santidade. Glória a Deus, vá e não peques mais. Você está autorizado a romper, a ir e viver uma vida plena, uma vida de santidade na minha presença. Glória a Deus, aleluia. Nós fomos chamados, a Dilson já leu aqui, cadê a Dilson? Não combinamos nada, né, Dilson? Ele leu o mesmo texto que nós vamos concluir nessa mensagem. Efésios 1 vai nos dizer com que propósito o Senhor nos criou, para vivermos uma vida santa nele, queridos. Mas você vai me dizer, mas essa vida é impossível. Como assim? Eu não estou falando de perfeição, queridos. Não tem como, é só na eternidade, é verdade, eu concordo com você. Eu estou falando de uma vida de arrependimento diário. Uma vida de relacionamento com Jesus todos os dias. Senhor, tem misericórdia de mim. Eu preciso do Senhor. Eu reconheço que eu sou falha. Porque essa vida de santidade, realmente a gente não vai dar conta sozinhos. É verdade. Mas não é sobre nós, queridos. É sobre Ele. É sobre Ele em nós. Amém? É sobre a nossa dependência nele. Eu preciso de Ti. Você sabia que quando você aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador, você recebe um presente, o Espírito Santo. Ele habita dentro de você. E sabe qual é uma das funções do Espírito Santo? É acender um sinalzinho amarelo. Rayane? Por aí não, minha filha. Vai te complicar ali na frente. Ei, minha filha, Rayane. Sabe aquele incômodo, aquela voz, aquela sensação, aquela impressão que às vezes você fala: nossa, passou na minha cabeça algo, né? Uma coincidência. Não, queridos, o Espírito Santo habita dentro de você. Ele deseja se relacionar com você. Ele quer que você converse com Ele, mas sabe o que acontece? Ele está ali: ei, filho, conversa comigo. E como é que a gente está? Na correria, né? Está na agitação do dia a dia. E Ele tentando nos alertar, nos dar uma direção, nos dar uma resposta que talvez a gente está buscando no YouTube, no Google, tantas respostas.
E o Espírito Santo está dentro de você. E Ele tem todas as respostas. Amém, queridos? Cabe a mim e a você buscar esse relacionamento, buscar essa dependência, porque é Ele que vai te capacitar a viver uma vida de santidade. É possível. Amém, queridos? É possível. Glória a Deus. O milagre é o Senhor que vai fazer nas nossas vidas. Aquilo que a gente não dá conta, aquilo que foge da nossa, sabe, da nossa alçada. Não, isso realmente eu não dou conta. Esse é o milagre que você precisa e Deus dá conta. Amém? Ele é o Deus do impossível. Agora, aquilo que a gente pode fazer, esse passo eu e você precisamos dar. Amém, queridos? Glória a Deus. E quando a gente dá esse passo, nós estamos tendo uma fé ativa. A nossa fé, ela precisa ser em movimento. Não pode ser uma fé passiva, sabe? Aquela coisa de sentar, cruzar os braços e Deus proverá. Deus está no controle, sim, queridos. Ele é o provedor, sim. Ele é o Deus de milagres, sim. Mas aquilo que eu e você podemos fazer é com a gente, amém? Somos nós que precisamos nos posicionar. Somos nós que precisamos nos levantar. Glória a Deus. Precisamos viver uma vida intencional. Ser intencionais. Eu costumo dizer, se você deseja viver essa vida de santidade, você precisa sair daqui hoje com uma decisão. Fazer uma limpeza no seu Instagram é uma das decisões que você precisa fazer. Eu não sei quem já assistiu, queridos. Nós estamos numa era, a gente não tem noção o quanto a gente é vigiado pela tecnologia. Ele sabe aquilo que você está clicando, aquilo que você está conversando. E sabe o que esses algoritmos aí digitais vão fazer? Vão te enviar sugestões, sabe? Para ficar enchendo a sua mente, te distraindo do propósito maior que o Senhor tem para você. Nós precisamos tomar decisões, não é o Senhor que vai fazer para a gente, queridos. Eu descobri essa semana que existe lá no Instagram uma configuração de te avisar um limite diário. E eu coloquei 45 minutos, gente, do meu dia. Eu falei, na hora que bater esses 45, chega, já deu. Em 24 horas não, porque eu durmo, né? Então, sei lá, 15 horas do meu dia, 45 minutos tá bom. E passa assim. Daqui a pouco eles bloqueiam a tela assim, sabe? Eu já deu os 45. Amém. Estou sendo disciplinada, fecho meu Instagram e glória a Deus. Isso, queridos, é um dos nossos passos da gente ser intencional. Amém? Para que a gente viva a plenitude que Deus tem para nós. Nós precisamos focar na promessa, focar no propósito, sabe? Pense aí, um funil, foca. Dessa forma, as propostas vão vir e você vai pensar, isso tem a ver com o que Deus tem para mim? Não, não tem a ver, é não. E você vai eliminando e abrindo o caminho para que você viva a vida que Deus tem para você nessa terra. Amém? Nós fazemos parte disso com o Senhor, queridos. Nós precisamos ter uma fé ativa e não passiva. Glória a Deus. Precisamos nos conhecer. Quais são as áreas de vulnerabilidade? Nós não somos perfeitos. Quais são as áreas de fraqueza? Eu preciso evitar esses ambientes que vão dificultar a minha caminhada com o Senhor. São decisões que eu e você precisamos tomar, queridos. Ambientes de conversas que não nos edificam, que não fortalecem o nosso espírito. Nós precisamos fugir desses ambientes, queridos. Andar com pessoas que nos aproximam do propósito de Deus para nós. Nos aproximam da cruz. Aleluia! E depois que a gente tem essa experiência real com Jesus, assim como aquela mulher que a gente viu, nós rompemos uma barreira na nossa vida. Nós entramos num novo nível na presença de Deus. Amém? Nós subimos um degrau. Ficamos mais perto dele. Imagina comigo uma represa. A represa,
Eu gostaria que você viajasse comigo aqui para a gente tentar entender o que Deus quer falar com a gente aqui, amém? Imagina muita água e uma barreira no meio dessa água. Foi colocada uma barreira de terra, muita terra, e aí ficou aquela água paralisada, uma água parada. Essa água parada, ela apodrece muitas vezes. Ela fica limitada, ela não consegue, sabe, fluir à vontade, ela fica... Está conseguindo visualizar? Amém? Vocês estão entendendo aí? Ela fica determinada ali, por aqui você não pode ir, existe uma barreira. Amém? E quando essa barreira é rompida, quem já viu aí que existe, né, a força da água, a força da natureza, rompe a barreira, o que acontece? A água flui. Ela cumpre o seu propósito. Ela flui naturalmente, ela não faz força. Ela cumpre o propósito original dela. Não sei se você já está entendendo, queridos. Muitas vezes na nossa vida, existem barreiras na nossa vida. Talvez você foi ferida na sua infância. Talvez você foi abusada. Talvez você recebeu palavras do tipo, você é um desobediente, você não presta para nada, você é um fracasso. Tudo isso foram criando barreiras dentro de você, que não são as verdades a seu respeito. E essas barreiras, sabe o que ela faz dentro da gente? Elas nos limitam. Quando a gente vai romper, subir de nível, vem aquele pensamento, você não consegue, você é um fracasso. E aí você, opa, não posso, eu não posso ir além, paralisa, água parada. Ei, queridos, igreja do Senhor, esse não é o propósito do Senhor para a sua vida. O Senhor deseja nesta noite romper com essas barreiras, para que você possa fluir no propósito que Ele tem para a sua vida nessa terra, amém? Você crê nessa palavra? A presença do Senhor é real neste lugar. Mas para que a gente rompa com essa barreira nele, nós precisamos ter uma experiência real com Jesus. Nós precisamos declarar, Jesus, eu me entrego. Eu preciso de Ti. Eu quero, Jesus, que o Senhor rompa essa barreira dentro de mim. Porque deixa eu te falar uma coisa, o Senhor deseja fazer na sua vida. Ele deseja te curar, Ele deseja te libertar, para que você viva num novo nível na presença dEle. Mas, se a gente não abrir o nosso coração, a Bíblia vai dizer que Deus está à porta aí, bate. Ei, eu quero entrar. Eu quero ceiar contigo. Eu quero ter comunhão contigo. Mas nós precisamos abrir a porta do nosso coração. Amém? A legalidade para que Ele possa agir em nós. Glória a Deus. E o que seriam essas barreiras em nossas vidas? E aí cada um de nós tem uma história. Você pode perguntar, Espírito Santo, que barreiras são essas que me impedem de viver esse fluir que o Senhor deseja fazer na minha vida e através de mim? Porque Deus, Ele é um Deus geracional. O que Ele deseja fazer na sua vida não tem a ver somente com você, pode ter certeza. Tem a ver com a sua geração, tem a ver com pessoas que trabalham com você, que precisam ser alcançados por aquilo que Ele está fazendo em você. Amém? E o que seriam essas barreiras? Essas barreiras, muitas vezes, é um medo que você tem. Um medo que te limita, que te trava. Talvez é uma vergonha tamanha que você não consegue ir. Talvez um medo de dirigir. Eu não sei qual é a barreira que te paralisa hoje, para que você viva um novo nível na presença do Senhor. Talvez você tenha medo de ser ferida. Não, eu já fui tanto ferida na minha vida que eu vou me isolar. Eu não quero estar perto de gente porque me machuca, me dói. E tudo isso vai te limitando e impedindo que você viva coisas maiores na presença do Senhor. Vocês estão me entendendo, igreja? Amém? E aí você fica paralisado na barreira. Não consegue romper, ultrapassar essa barreira para ter uma experiência real com Jesus. Porque a partir deste momento, a partir dessa experiência,
Existe uma nova história para você. Amém? Glória a Deus. Eu estive em Arraial esse final de semana, num torneio, e a gente sempre fica ligado no Espírito em todo lugar que a gente está. Ah, mas lá no torneio não é nada espiritual. Queridos, quem é espiritual somos nós, não é o ambiente, amém? É verdade, tem muitas coisas que a gente não concorda, mas nós estamos ali para ser luz nas trevas, para ser diferente. E a gente já ouviu, a gente tem testemunhos, as pessoas, né, olham assim e já falaram com a gente. E eu falando dessa barreira da vergonha, muitas vezes até de falar de Jesus, a gente fica, ai meu Deus, né? Ai, será que vai pensar o quê? E eu rompi uma barreira ontem, queridos, na minha vida. Eu fiquei muito feliz comigo e eu fui comprar alguma coisa para eu comer. E aí tinha uma jovem e aí ela me deu a deixa, né? Ela pegou um limão, estava ela e mais um garçom. Ela pegou um limão, colocou sal, falou assim, deixa eu chupar esse limão com sal para ver se a vida melhora. Ai, meu Deus. E aí eu estava saindo, aí eu falei, já saí, né? Sabe aquela guerra interna, né? Já saí, não vou... Não, eu vou romper com essa barreira. E eu voltei, eu falei, deixa eu te falar, minha querida. O limão com sal, não te garanto que vai melhorar a sua vida, não. Mas eu conheço uma pessoa que ele pode mudar a sua história. E ela parou. Quem? Eu falei, Jesus. Ele mudou a minha história, Ele pode mudar a sua história. Aleluia! Eu tenho certeza, queridos. Eu não sei se eu vou mais vê-la, mas eu glorifiquei a Deus, obrigada, Senhor, porque uma semente foi plantada. Eu não sei o que ela vai fazer com essa palavra. Eu falei, procure uma igreja. Eu também já saí, ela falou, não sabia o que eu ia fazer, né? Nem moro lá, não conheço, não tinha como convidar, vamos lá na igreja, enfim. Mas a semente ficou, e é sobre isso, queridos, sobre romper as barreiras dentro de nós, porque não é sobre nós. Jesus está voltando, e tem muitas pessoas morrendo ao nosso redor. Essa paixão por vidas precisa arder dentro de nós. Eu tenho orado, Senhor, aumente esse amor por vidas no meu coração, para que a gente não perca nenhuma oportunidade, queridos. Amém? Glória a Deus. Aleluia, Deus é bom. E a Bíblia diz que a verdade, ela nos liberta. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E quem é a verdade? Jesus. Ele deseja nos libertar, queridos. E o interessante é que a Bíblia não diz que a verdade nos conforta. Ela diz, a verdade nos liberta. Glória a Deus. E talvez, para que a gente viva essa vida livre nele, muitos desconfortos nós teremos que viver também. Nós temos vivido numa geração que vive uma idolatria do sentir. Ai, mas eu estou sentindo. Ai, sabe, queridos? É uma idolatria. Ai, mas o outro pensa assim de mim, então não vou lá na igreja, não. Ah, está me olhando assim, então isso me gera um desconforto emocional, queridos. A verdade deseja nos libertar. Libertar de todo medo. Libertar, sabe, desses mimimis. Para que a gente viva toda a plenitude que Deus tem para nós. Amém, queridos? Glória a Deus, não é sobre o nosso conforto emocional. É sobre um propósito maior, é sobre salvação de vidas. É sobre uma eternidade com Jesus. Não tem a ver se eu estou me sentindo, sabe, tão bem assim. Talvez em alguns lugares que o Senhor vai nos levar para cumprir o propósito dEle, vão ser ambientes que a gente não sinta tanto conforto. Mas existem vidas ali precisando de mim e de você. Amém? Glória a Deus. E quando nós rompemos com essa barreira, quando nós decidimos, então, ouvir as verdades de Deus, experimentar Jesus dizendo para mim e para você, eu não te condeno, vá. Eu te amo, você está autorizado a ir e viver uma vida de santidade. Vai, não peques mais.
Essa é a vida que Deus tem para mim e para você, queridos. Quando a gente entra neste lugar, nós vamos fluir na presença do Senhor. Aleluia, você deseja essa vida? Existe essa vida aqui para você, queridos. Jesus está aqui, Ele deseja te encontrar aqui nessa noite, amém? Te marcar aqui nessa noite, em nome de Jesus. E Deus se alegra muito quando a gente rompe com essas barreiras. Deus se alegra muito. Imagina, quem é pai ou mãe aqui, quem tem filhos? Você não se alegra quando você vê seu filho rompendo uma barreira? Imagina, quando o filhinho nasce e aí daqui a pouco fala um mamão, um papá, aquela alegria, né? Dá os primeiros passinhos, a gente fica todo bobo. É a alegria que a gente sente como pais, vendo o seu filho crescer, romper, amadurecer. Imagina o nosso Pai Celestial, queridos, que alegria quando Ele olha para mim, para você, olha o meu filho amado, olha a minha filha amada rompendo com um medo, rompendo uma barreira, decidindo viver uma vida de santidade na minha presença. Essa é a vontade de Deus Pai. Aleluia, glória a Deus. E para a gente fechar, gostaria de compartilhar com você 3 princípios, como é que eu posso dizer? 3 coisas que a gente vive quando a gente rompe, sabe? Imagina do outro lado da barreira, a barreira se rompeu. O que eu vou viver no Senhor? Quando temos essa experiência real com Jesus, a primeira situação, nós nos sentimos aceitos, nós nos sentimos amados, nós sabemos quem nós somos nele, nós sabemos a nossa identidade nele. Amém? Aquela mulher, até essa experiência real com Jesus, ela não sabia quem ela era. Por isso ela estava no pecado. Quando nós não sabemos quem nós somos, o porquê que eu estou nesse mundo, quando nós não entendemos isso, nós vamos andar por lugares tentando, sabe? Eu tenho certeza que pessoas aqui já viveram isso, procurando um sentido da vida em outros lugares longe da presença do Senhor. No pecado, né, procurando uma satisfação, mas viu que não é isso que preenche, porque esse não é o verdadeiro sentido da vida. O verdadeiro sentido da vida é nos sentirmos filhos amados do Pai. Amém? É sabermos que nós somos aceitos independente do nosso erro. Jesus fala, venha minha filha, venha como estás. Mas a partir deste momento, que você viveu uma experiência real com Ele, você certamente desejará viver uma vida de santidade nele. Amém? Venha como estás, mas você não vai permanecer como você está, quando você tiver um encontro real com Jesus. Aleluia! Você que está aqui nessa noite, você que está nos assistindo, se você não está satisfeito, se você por acaso vive uma vida vazia, você vai num lugar e tenta num relacionamento e muda de ambiente, muda de trabalho, mas nunca preenche. Você está precisando de um encontro real com Jesus. Porque a partir deste momento, sabe esse vazio? A presença de Deus é do tamanho desse vazio que está aí dentro, vai te preencher. Aleluia! Nós vamos nos sentir filhos. Este é o melhor lugar, queridos, de estar. Oh Deus, obrigada por tua paternidade, Jesus, que nos preenche. E às vezes você não teve um bom relacionamento com o seu pai terreno. Isso influencia em tudo no seu relacionamento com o seu Pai eterno. Talvez você não foi bem aceito, ou talvez você não aceitou a paternidade do seu pai. Talvez você nem teve pai, foi abandonado. E a gente acaba projetando o nosso relacionamento com o nosso pai terreno, com o nosso pai eterno. Talvez o seu pai estava ali dentro da sua casa, mas era distante, nunca te disse eu te amo, minha filha. Talvez nunca te deu um abraço, e você projeta isso, então Deus é um Deus distante. Não, queridos, essa não é a verdade de Deus Pai. E Ele está aqui nessa noite para restaurar essa paternidade no seu coração. Amém? Ele deseja restaurar. Ele está aqui dizendo, eu não te condeno. Eu te amo.
eu não deixo de te amar por causa dos seus erros, mas vá e não peques mais. Amém? Glória a Deus. Porque eu te amo, eu tenho uma vida livre para você, e a liberdade está em uma vida em Cristo. Glória a Deus. Aleluia. E aí o segundo passo que a gente dá, quando a gente se sente amado, aceito, quando a gente reconhece, eu sou filha, nós vamos ter comunhão com Jesus, queridos. Não tem como eu me sentir amada e eu não desejar estar perto dessa pessoa que eu amo. Não é assim? Quem aí já é casado, lembra na época da paixão lá, né? Agora também, né, gente? Vamos cultivar o amor, né? Mas lembra aí, queria estar perto o tempo todo, né? Ligações longas, não é assim? Nossa época não tinha WhatsApp ainda, gente. Eu sou nova, hein, gente? Pelo amor de Deus, o tempo tá voando. Era MSN. Quem é da época do MSN aí? Só eu não, né? Meu Deus. Mas quando a gente se sente amado e quando a gente ama, a gente quer estar perto. A gente deseja se relacionar, ter comunhão, ter intimidade. Amém, queridos? Então, quando a gente está nesse lugar, não há como não desejar agradar o coração do nosso Pai. Quando a gente se relaciona com Ele, nós vamos ver o quanto Ele é maravilhoso, o quanto Ele é amoroso. Ele enviou o Seu único Filho para morrer, queridos, por mim e por você. A gente ainda sendo pecador e falho, como eu não vou desejar viver uma vida que agrada a esse Pai? Nós vamos querer essa comunhão com Ele, amém? E aí nós vamos entrar nesse lugar, até tem esse louvor que está, né, em alta, que diz, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo com amor e alegria, porque Ele é o dono dos meus dias. É sobre isso, queridos. Tem a ver com Ele. É uma vida de renúncia, mas não é uma renúncia por obrigação. Eu vou renunciar porque a igreja pediu. Eu vou entregar porque o pastor está me olhando. Não! Eu vou renunciar porque eu amo Jesus. E eu quero ter comunhão com Ele. Eu quero agradar o coração dEle. É isso, queridos. É este lugar que o Senhor está nos chamando. Aleluia. Glória a Deus. E quando a gente entra neste lugar, você pode ter certeza. Eu entendi que eu sou aceita. Eu vou me relacionar com Deus todos os dias, porque eu quero comunhão com Ele. Então eu vou entender qual é a minha missão nessa terra. Eu vou entender o para que eu fui chamado. Ei, você não foi chamado somente para construir os seus sonhos, os seus planos. Esquece. A sua vida não tem a ver com você. Eu posso te afirmar isso porque eu já estive nesse lugar. De construir. Não há nada de errado nisso, queridos. Amém? De sonhar para nós, para nossa casa, para nossa empresa, para nossa família, para os nossos filhos. É maravilhoso. Deus tem isso para nós também. Mas um dia eu entendi. Ei, tem nada a ver com você. Tem muitas vidas. Tem muitas vidas que precisam ser impactadas através de você. Meu Deus. Muda tudo na nossa vida, queridos. Muda tudo na nossa vida. E deixa eu te contar um segredo. Quando você entrar nesse lugar de olhar para o outro, de olhar para quem está à sua volta, de querer viver um propósito maior, Senhor, o Senhor te envia presentes, o Senhor te recompensa, amém? Ele entendeu, esse meu filho, ele entendeu, eu vou presentear, glória a Deus, aleluia. Então essa missão, esse propósito, é um sentimento de cumprir algo que Deus já estabeleceu. Salmo 139 vai nos dizer que existe um livro escrito, registrado, das páginas da nossa vida. Gente, isso é muito profundo. Sabe qual é o nosso desafio?
ouvir o nosso Criador. Qual é esse livro para que a gente dê passos de obediência, alinhados ao coração dEle, para que a gente viva todo esse propósito que Ele tem para nós. Já está tudo pronto, queridos. Já está tudo registrado. Cabe a mim e a você, agora, obedecer a voz dEle. Ele vai te direcionar. Ele vai te dizer quais as decisões você precisa tomar para que você esteja alinhado a este livro. E enquanto nós não nos alinharmos a este livro, nós vamos procurar em muitos lugares e não haverá satisfação plena. Pode até vir uma alegria passageira, mas não haverá, queridos, porque nós estaremos andando paralelo ao livro, sabe? Fazendo as nossas escolhas, as nossas decisões. E não há sentido nisso, queridos. Não foi para isso que você foi chamado aqui nessa terra. Amém? Pessoas que vivem com esse vazio, ainda não chegou a experimentar esse primeiro nível de aceitação, ainda não rompeu a barreira. Não entendeu quem Deus é, então não se relaciona com Deus diariamente, não tem comunhão e não vivem uma vida de propósito. Mas você que está aqui nessa noite, o Senhor está nos convidando a romper as barreiras. Amém? Glória a Deus! Porque João 8,36 vai nos dizer que, portanto, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Você pode ficar de pé no seu lugar? Glória a Deus! Nós vamos encerrar lendo Efésios 1. Fiquei muito feliz, Adilson abriu o culto com essa palavra, testificando o que o Senhor deseja falar aos nossos corações. Efésios 1, versos 3 ao 7, vamos ler. Vamos ler juntos em voz alta. 3 ao 7, por favor. Vamos lá? 1, 2 e... Todo louvor seja a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou em Cristo com todas as bênçãos espirituais nos domínios celestiais. Mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo para sermos santos e sem culpa diante dEle. Ele nos predestinou para si, para nos adotar como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito de sua vontade. Deus assim o fez, para o louvor de sua graça gloriosa, que Ele derramou sobre nós em seu Filho amado. 7. Ele é tão rico em graça, que comprou a nossa liberdade com o sangue de seu Filho e perdoou os nossos pecados. Você é livre, você é livre, você é livre em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos adorar o Senhor. Contra enganos que me dizem que eu não vou chegar lá. Meus altos e baixos nunca vão medir o meu valor. A sua voz me lembra e me diz quem realmente sou. Descamado sou, sem que eu me sinta assim. Diz que forte eu sou, quando há fraqueza em mim.
frágil me senti, que não estou só, pois eu pertenço a ti. Eu creio sim, no que diz sobre mim. Tudo que me importa agora é o que tua voz me diz. A minha identidade e valor só encontra em ti. Descamado sou, sem que eu me sinta assim. Diz que forte eu sou quando há fraqueza em mim, e que seguro estou se frágil me sentir, que não estou só, pois eu pertenço a ti. Eu creio sim no que diz sobre mim. Eu creio sim no que diz sobre mim. Aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Vamos orar, igreja. Amém. Deus é bom. Obrigada por tua presença neste lugar, Senhor. Antes da gente encerrar a igreja com os olhos fechados, eu preciso te perguntar. Você que está aqui nessa noite, foi impactada com essa palavra, precisa romper a primeira barreira na sua vida e deseja ter essa experiência real com Jesus. Você ainda percebeu que não teve essa experiência real. Talvez você já está há alguns anos na igreja, mas a partir dessa palavra você entendeu: eu ainda não rompi com essa barreira, eu ainda estou paralisada, eu ainda estou limitada. Se você se sente assim nessa noite, esse convite é para você. Levante suas mãos, nós vamos orar especificamente pela sua vida, como igreja do Senhor. Glória a Deus. Mais alguém? Glória a Deus. Aleluia. Sim, Deus. A terceira pessoa, a quarta pessoa. Amém. Se vocês quiserem vir à frente, fiquem à vontade, senão nós vamos orar. Oh, aleluia, Deus. Obrigada, Senhor, por tua presença neste lugar. Obrigada, Senhor, pelo teu amor, por tua graça, pelo teu favor que nos alcançou. Deus, a minha oração pela vida das tuas filhas que levantaram suas mãos, reconhecendo que precisa da tua intervenção, Pai. Para que elas possam romper com limites que as paralisam, Pai. Romper com as barreiras, Pai. Muitas vezes que tem impedido de que elas vivam uma vida plena, extraordinária no Senhor e abundante, Deus. Eu oro para que esse fluir, para que elas sejam impactadas com a tua presença, com o teu amor, Jesus, nessa noite. E que elas possam romper e viver algo extraordinário no Senhor. Em nome de Jesus. Deus te abençoe, igreja. Vão em paz. Uma boa semana de vitória. Amém? Glória a Deus.